Princípios ou aceitação? Essa é uma das maiores guerras que está acontecendo dentro da nossa geração. Desde já eu já quero pedir que você deixe sua curtida, que você comente, que você compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Princípios ou aceitação? Nossa geração cristã, essa geração, ela vive dentro desta guerra, dentro desta luta. Ser aceito na sociedade ou permanecer com os princípios que Deus colocou nas suas mãos, ou permanecer com os valores que Deus entregou nas suas mãos. A Bíblia vai descrever de um homem chamado Jacó, filho de Isaac, onde ele vai ter um menino chamado José. José, ele é fruto de sua velhice. No entanto, a Bíblia descreve que Jacó o amava demais. José, ele vai começar a se destacar no meio dos seus irmãos simplesmente porque o seu posicionamento dentro de sua casa era diferente. Primeira coisa que eu deixo para você aqui é: se posicione dentro da sua casa. O que vai trazer mudança ao ambiente que você está é o seu posicionamento. A Bíblia vai descrever que José, ele tinha alguns dons, ele tinha alguns talentos. E um dos maiores talentos de José era sua própria moralidade, era o seu próprio caráter diante dos irmãos e diante do seu pai. José, ele conquista a confiança do seu pai a um certo ponto que, mesmo sendo o filho mais moço, o pai manda ele ser tutor dos seus irmãos que foram pastorear. Seus irmãos eram pastores de ovelha. Quando seu pai Jacó pedia para seus irmãos irem pastorear, logo em seguida Jacó chama José e fala: José, vai ver o que está acontecendo com seus irmãos, como eles estão. A Bíblia vai descrever que os irmãos de José, eles falavam ao pai que iriam exercer o ministério, a função a qual o pai designou, porém eles iam fazer outras coisas. Eles não estavam na cidade ou no pasto que era para estar, ou no ambiente que era para estar, mas eles desviavam o seu caminho para outras atenções, para outras cidades. Quando José chega para ver como é que estão os seus irmãos, ele vê que os seus irmãos não estão em obediência com o seu pai. E José, ele tem uma escolha a fazer. Ou ele aceita se enquadrar no grupo dos seus irmãos, ou ele permanece obedecendo a palavra do seu pai. A Bíblia descreve que José, ele volta para sua casa com notícia dos seus irmãos. E José toma uma decisão, ele decide obedecer o seu pai, independente dos seus irmãos virarem o rosto para ele. José, contando ao seu pai o que seus irmãos estavam fazendo, logo os seus irmãos começam a olhar José de cara feia. E a Bíblia vai descrever que eles o odiaram simplesmente porque ele era diferente dentro de sua casa. Uma das segundas coisas que eu deixo para vocês nessa tarde é que quando você tomar um posicionamento sério diante de Deus e verdadeiro, muitas pessoas que estão ao seu redor, irmãos que andam com você, vão te olhar de cara feia. Muitos vão te afastar. Por quê? Porque você não aceitou ser igual a eles, mas você aceitou ficar debaixo da obediência da palavra de Deus. A Bíblia descreve que José não aceita ficar em grupo. José, ele prefere ficar debaixo de obediência e muitas vezes solitário e receber a cara feia dos irmãos, mas falar a verdade para o seu pai. E essa geração está com uma grande luta e um grande desafio: ou guardar os valores que Deus colocou nas suas mãos, obediência e verdade, ou distorcer a mensagem para poder ser aceito dentro de grupos, seja redes sociais, seja TikTok, seja Facebook, seja YouTube, seja roda de amigos dentro da empresa, seja roda de amigos dentro da sociedade, seja roda de irmãos dentro da própria casa. A nossa geração está vivendo essa guerra e essa luta. Ou eles
se incluem dentro do grupo ou eles ficam com a verdade e com a sua obediência, porém vivem uma vida mais solitária. A Bíblia vai dizer que José, independente dos irmãos virarem o rosto para ele, ele decidiu falar a verdade. Quantas vezes, como tem crescido o número de cristãos que estão distorcendo a Bíblia, que estão distorcendo o que as Escrituras dizem, simplesmente para se enquadrar dentro de um grupo, para se enquadrar dentro de um ministério, para se enquadrar dentro das leis dos homens, quando na verdade Deus não te chamou para se enquadrar em grupo. Deus te chamou para pregar a verdade. Deus não te chamou para ser aceito por outras pessoas. Deus te chamou para ser aceito debaixo da sua palavra. Essa é uma das mensagens que eu deixo para vocês nessa tarde. Independente das pessoas virarem o rosto porque você está sendo verdadeiro, continue na sua posição e no seu posicionamento. Muitas vezes o ministério exige viver uma vida de solidão. Muitas vezes o ministério vai te trazer a responsabilidade da verdade e se afastar de algumas pessoas que você gostaria de estar. José amava seus irmãos. José queria estar no meio dos seus irmãos. Só que para José estar no meio dos seus irmãos, ele tinha que se incluir debaixo de mentira, debaixo de engano. E José não aceitou isso. Eu faço essa pergunta para vocês: ou você vai aceitar os seus valores que Deus colocou nas suas mãos, ou você vai deixar os valores de Deus para poder se incluir dentro dessa sociedade corrupta e pecaminosa. A Bíblia diz que José, por decidir ser obediente ao seu pai, ele atraiu a cara feia dos seus irmãos. A Bíblia diz que quando José ele fala a verdade para o seu pai, os seus irmãos se afastam dele, não querem mais ele no seu grupo, no seu meio. Não se escandalize se algumas pessoas deixarem de falar com você. Não se escandalize se algumas pessoas da sociedade ao seu redor começarem a se afastar de você. É o que está em você está incomodando aquilo que está nelas. Quando nós ficamos debaixo da presença, debaixo de obediência, a Bíblia descreve que nós ficamos debaixo dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o José novamente vai cumprir, vai obedecer a palavra do seu pai, dizendo: vai ver como é que estão os seus irmãos. Quando José chega no ambiente, ele vê que os seus irmãos não estão ali, no ambiente que era para estar pastoreando. Quantas pessoas saíram do seu ambiente que Deus posicionou elas para poder fazer a sua própria vontade? Quantas pessoas estão distorcendo, desviando para um lado, para o outro, porque simplesmente não aceitam ficar debaixo de obediência da parte de Deus para poder seguir os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos. A Bíblia diz que José ele foi até os seus irmãos, e quando ele está se aproximando dos seus irmãos, os seus irmãos temem, simplesmente porque vai dizer que José vai falar o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando para o seu pai Jacó, e tramam contra ele. O medo das pessoas não tem nada a ver com você, mas simplesmente que você denuncia aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas são. Você decidiu não viver debaixo de mentira e de engano, mas você decidiu viver debaixo da potente mão de Deus, da sua poderosa palavra. A Bíblia diz que José está se aproximando e os seus irmãos tramando contra ele. Quando José se aproxima, os seus irmãos pegam ele e jogam ele dentro do buraco. Coisa terrível é quando os irmãos que deveriam estar me ajudando a me posicionar, que deveriam estar me ajudando a eu continuar dentro do meu ministério debaixo de obediência da palavra de Deus, esses são os irmãos que me lançam num buraco, que me traem, que me lançam mais fundo. Talvez você já ouviu palavras, já tramaram situações. Isso entristeceu o seu ministério. Isso na vida cristã vai acontecer muito na sua vida. Você confiar em pessoas e as pessoas não suportarem a palavra que está em você e tramarem contra você. A Bíblia diz que José ele é lançado dentro da cisterna. E logo que ele é lançado dentro da cisterna, os seus irmãos vendem José para os ismaelitas.
afastam José cada vez mais do seu pai. E os seus irmãos vão trazer uma notícia dentro da casa de Jacó, dentro da casa do seu pai. Vão trazer uma calúnia, dizendo uma notícia falsificada que José havia morrido. Quantas vezes as pessoas levantaram difamações contra a sua vida, palavras, frases que nunca foram verdades, só para poder encobrir a mentira que eles estavam vivendo. Deus está dizendo para você: eu estou quebrando essa mentira, eu estou quebrando esse engano, eu estou quebrando essa falácia contra a sua vida, esse espírito de traição, esse espírito de derrota, esse espírito de mentira que tramaram contra você. Deus está te visitando na noite de hoje, na tarde de hoje, dizendo: eu sei que está tramando contra ti. A Bíblia diz no livro de Isaías que o Senhor fala assim: eu serei a sua retaguarda. O Senhor é quem te guarda onde muitos não conseguem enxergar, o Senhor tem visto. Tranquiliza o seu coração, acalma a tua alma, porque o Senhor tem visto o que você está vivendo hoje. A Bíblia diz que José é levado para o Egito. Na casa de Jacó chega uma notícia que era o fim de José, porém no Egito chega o princípio de Deus trabalhar na vida de José. Deus está trabalhando no meio desse processo. Talvez para você que nem Elias pediu, se fosse o fim, pediu a própria morte. E aí Deus levanta e fala assim: come e bebe, porque longa é a sua trajetória. Deus está dizendo: come e bebe, porque grande é a sua trajetória. Você não vai parar agora, não vai dar um ponto final onde Deus quer colocar uma vírgula e daí virar a página novamente da sua vida. A Bíblia diz que Deus prosperou José, que Deus era com José. Repare que os irmãos traíram José. José foi por uma terra distante, mas ainda assim a Bíblia continua dizendo: e o Senhor era com José. Situações difíceis não impedem Deus de trabalhar na sua vida. Não significa que Deus não está te olhando. Deus está trabalhando, gerando um processo para poder fazer você entender lá na frente. É por isso que a Bíblia diz assim: o que eu faço agora você entenderá amanhã. Descansa o teu coração em Deus. A Bíblia vai descrever que José vai para o Egito. E no Egito, Potifar, um dos capitães do faraó, ele se agrada de José e traz ele para trabalhar dentro de sua casa. E tudo que José tocava prosperava. Independente do lugar que ele está. Ele queria estar na casa de seu pai, só que Deus o levou para permitir que ele fosse para a terra do Egito. Muitas vezes Deus vai permitir algumas situações para afastar você de pessoas que não agregam no seu crescimento. Muitas vezes Deus vai permitir pessoas se afastarem de você para poder afastar pessoas que não vão te ajudar no seu ministério, mas estão te atrasando ministerialmente para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ei, essa situação difícil que chegou não é para sua derrota, não. É Deus afastando algumas pessoas porque eles iriam atrasar o que Deus tem sobre a sua vida, o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Provérbios 16 diz assim, que o coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. O Senhor tem um propósito sobre essa situação. O Senhor tem um propósito sobre essa luta. O Senhor tem um propósito sobre essas pessoas que te abandonaram. O Senhor tem um propósito sobre essa vida que muitas vezes você anda sozinho, sem ninguém ao seu redor. O Senhor tem propósito sobre aquilo que está sobre você, sobre os valores que você guardou de Deus. Mas nunca deixe os valores e os princípios que Deus colocou no seu coração, porque são os princípios e os valores que vai ser as ferramentas que Deus vai usar para poder te exaltar em um ambiente que não é que era para você se destruir. A Bíblia diz que José foi para o Egito. Potifar deu a chave de sua casa para José tomar conta. Deus foi a favor de José em uma terra que ele nunca imaginou ser. Deus está dizendo para você, ainda que você não esteja no lugar que você queria estar hoje, eu serei favorável a você. Veja os meus sinais nos pequenos detalhes. Seja grato. As pessoas muitas vezes elas perdem a bênção porque elas são ingratas, elas não conseguem ver nada, só ver reclamações. Fecha um pouco a boca, para de reclamar e começa a agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem colocado nas suas mãos. Deus está te preparando
Não adianta você crescer sempre como um menino. Deus precisa te desenvolver para que você venha começar a pensar como gente madura, como gente grande, e para ter estrutura sobre aquilo que Ele quer colocar nas suas mãos. A Bíblia diz que José se torna chefe na casa de Potifar. Olha que interessante. Escravo, mas também um escravo-chefe dentro da casa de Potifar. Deus vai te surpreender com coisas que você nem imagina, que você nem espera. Deus está trabalhando em seu favor. Deus te abençoe na noite de hoje, você, sua casa e sua família, no nome de Jesus.